De fato, é um assunto frequente dos consultórios, é um assunto frequente dos podólogos, manicures, de forma geral, e a gente precisa orientar melhor esses pacientes. E aí muita gente vem perguntar qual é a causa da unha encravada, né? Na verdade, não tem uma única causa, é uma condição que é multifatorial. Então, existem padrões de unha encravadas que, inclusive, podem ser congênitas. Então, tem gente que acha que é só o corte inadequado que pode provocar uma encravada, mas na verdade isso não é real. Existem formas de uma encravada congênita que pode ocorrer pela desproporção do tamanho da placa ungueal com relação ao tamanho do dedo, né, do hálux, da hipoplasia da falange. Então, existem situações na qual o bebê pode ter uma hipoplasia do dedo e aí aquela proporção da lâmina ungueal é muito grande e acaba alargando e enterrando no tecido periungueal. Isso é bem interessante porque pode decorrer até do próprio posicionamento intraútero do feto, ou realmente ser uma predisposição genética. Então, tem algumas pessoas que têm um formato da unha mais trapezoide. Se a gente for olhar, a maioria das pessoas tem um formato da unha mais retangular. Digamos que a largura da lâmina ungueal ela é meio semelhante, tanto da parte proximal como a parte distal. Ela é mais retangular. Mas tem alguns pacientes, e isso também é um padrão genético, que tem a unha na parte proximal mais estreita, mas ela cresce alargando. Então, existe uma tendência dessa lâmina ungueal enterrar e encravar. E isso pode ser genético, tanto que não raramente, se a gente questiona os pacientes, tem história na família, outros irmãos, pais, que também têm uma predisposição encravada, não é raro eles dizerem, sim, meus irmãos também têm esse problema, meus pais já passaram por isso. Então, uma condição pode ser a predisposição hereditária, posição fetal, isso quando acontece desde a criança, e até exposição à medicação pela mãe durante a gestação. Então, já existem trabalhos mostrando que durante a gestação, algumas mães mais predispostas que usam, por exemplo, varfarin, anticonvulsivantes como carbamazepina, fenitoína, ácido valproico, podem levar a algum grau de redução da falange distal do dedo, principalmente do hálux, uma hipoplasia, digamos assim, e levar essa desproporção do tamanho da lâmina com relação ao dedo e predispor uma unha encravada até congênita logo de cara, tá? Mas lógico que isso não é a principal causa, a gente tá falando que pode afetar qualquer faixa etária, mas nos bebês pode acontecer assim dessa forma. E nos adultos, a frequência maior da unha encravada é, sem dúvida nenhuma, no adolescente e no adulto jovem. Por que isso ocorre? Porque a maioria das lesões de unha encravada que a gente vê são multifatoriais decorrentes, sem dúvida, do corte inadequado e do trauma. Então, é a partir da adolescência que a pessoa acaba já tendo alguma autonomia de tentar cortar as unhas e, às vezes, no lugar de cortar de forma reta para que a unha continue crescendo de forma uniforme, ela, às vezes, faz aquele corte oval e a tendência da lâmina é crescer de forma mais lateralizada e tende a enterrar, né, na borda lateral e distal dos dedos. Além disso, o trauma tem muita relação. Então, quem usa muito tênis, por exemplo, para esporte, futebol, que tem um trauma direto, ou pessoas que fazem esportes de salto, vôlei, basquete, que tem o freio, né, com relação à aceleração e freio, tênis que eu digo, o esporte também. Então, tudo que tem trauma com relação ao dedo pode predispor a encravada. Isso associado ao corte também. Se você ainda corta de forma inadequada e continua traumatizando, a tendência é essa unha entrar mais e acabar prejudicando o processo também. Além disso, alguns trabalhos também relatam o papel da hiperidrose. Então, a hiperidrose parece também contribuir em algum grau, né, na unha encravada, mas sem dúvida corte inadequado, trauma, algumas condições congênitas e hereditárias. E também em paciente idoso, existe uma alteração também anatômica com predisposição a evoluir com a hipercurvatura do dedo. Então, isso pode acontecer por uma artrose distal do hálux, por exemplo, e aí você, no lugar de ter aquela lâmina quase que reta, a tendência da unha do hálux, por exemplo, ela ficar com hipercurvatura e, naturalmente, essa lateral da placa ungueal tende a entrar na pele, no tecido regional. Então, isso pode predispor também esse tipo de lesão. Então, com relação às medicações, além do trauma que a gente está conversando aqui, o corte inadequado, condições congênitas, uso de algumas medicações na gestante ainda, considerando a probabilidade de desenvolver onicocriptose congênita e os adultos mais idosos com relação à hipercurvatura,
existem algumas drogas e medicações que podem também predispor uma encravada, que muita gente não sabe. Talvez vocês sim, daqui dermatologistas, boa parte, precisam lembrar que existem drogas que predispõem a encravada. A gente suspeita muito de droga quando acontece o surgimento de unhas encravadas múltiplas. Então, o mais comum, sem dúvida, é no hálux. Então, a gente vê no hálux o corte inadequado, o trauma pode ser o fator preponderante, mas a gente vê, às vezes, pacientes com as 10 unhas dos pés encravadas. Isso não é um quadro eventual que você vai pressupor que é por um trauma local. Então, pacientes que usam isotretinoína oral, por exemplo, para acne, podem desenvolver com a frequência maior que a população geral unha encravada. Pacientes que usam alguns tipos de drogas antineoplásicas, principalmente o inibidor de EGFR, que a gente usa para câncer de pulmão, mama, outros tipos de cânceres também. E pacientes também que utilizam alguns tipos de anticonvulsivante numa frequência pequena, também terapia-alvo. Isso, Jéssica, terapia-alvo também. Então, existem essas associações e a gente vai pensar mais na droga quando houver a questão temporal associada e quando surgem múltiplas unhas encravadas ao mesmo tempo. Aí você pode ver se tem condição ou não de remover essa droga, se for viável do ponto de vista clínico, vai depender da morbidade que o paciente está tratando, se a gente pode reduzir dose, suspender, dependendo do impacto que isso vai trazer para o paciente, ou tratar cirurgicamente com anti-inflamatório toda aquela condição, se não for possível remover a medicação, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar de forma geral. Mas, para o generalista, para todos nós médicos, o que é que a gente precisa entender logo de cara? No mínimo, começar a orientar o corte correto da unha, né? Então, cortar corretamente a unha significa deixar ela curta, sem ultrapassar, digamos, a ponta do dedo e não cortar com curvatura, né? Ela enterrando, fazendo um U. O certo é ela cortar reta. Tem gente que faz aquele U e vai entrando mais e a unha vai crescendo mais para a lateral. Isso não é legal. E aí, quando tá só um corte inadequado, com aquela dorzinha local, só a palpação, muitas vezes o próprio podólogo, a manicure, consegue corrigir esse tipo de corte com algumas pequenas medidas e evoluir bem. Agora, quando já tem uma hipertrofia de tecido periungueal, quando já há formação de granuloma biogênico, saída de secreção purulenta, aí já passou do ponto, né, gente? Aí realmente precisa ir para o médico. Preferencialmente nós, dermatologistas, sabemos conduzir muito bem isso e provavelmente esse paciente vai acabar sendo indicado para um procedimento cirúrgico.